Gente, o que é surpreendente nessa história, né? É o filho confessando que realmente matou a própria mãe. No início dessa história, no início desse caso, é impressionante como os detalhes vão realmente fazendo a diferença, né? E logo depois, vamos dizer, da primeira fase, em que ele vai para a Serra do Cipó, que ele entra em contato com a Marilene, que é uma moradora do mesmo prédio, que é amiga há décadas, ou que era amiga há décadas da mãe, que carinhosamente todos a chamavam de tia, que a pede para ir lá, para ver se ela está bem. As mensagens de celular, tudo aconteceu de um jeito tão rápido, esse contexto. E ali no início poderia ser a preocupação de um filho para com a mãe, no momento que vai viajar, entra em contato com a mãe e não consegue encontrá-la. Mas é o desfecho da história, logo no domingo o corpo encontrado debaixo daquele viaduto. E aí começam a buscar as peças desse quebra-cabeça. E as primeiras cenas seriam as cenas exatamente de quem entra e quem sai do prédio, porque desde o início nós estávamos falando que em algum momento ela teve que sair do prédio, sozinha ou com alguém. Se sai com alguém, sai com quem? E no carro de quem? Ao vivo, mais uma vez agora, o delegado já posicionado, a delegada também, para a gente seguir nessa entrevista, que vai trazer outros detalhes, direto então para o DHPP. Vai ter que colaborar com todo mundo. Vamos lá, gente. Não tem jeito, gente. Pessoal, Meu áudio tem que ficar bom. se vocês puderem abaixar os microfones, vocês estão chegando com os microfones tão perto, vocês estão tapando o rosto. O celular está atrás aí, puxa. Não, Pois bem, é o momento em que eles estão lá se posicionando, né? Nós estamos ao vivo, são 6 horas 12 minutos. Extremamente normal o que está acontecendo agora no que diz respeito à coletiva. Assim que inicial. Álvaro ao vivo, vai. Romero Huertas dos Santos, chefe do DHPP. Bom, o que a gente pode falar até o momento sobre os indícios que levaram à prisão do filho da professora? Claro, um ponto muito importante que devemos esclarecer é que ainda estamos em momento de investigação. A prisão efetuada na data de hoje é uma prisão que visa auxiliar a investigação. O suspeito, né, o investigado dos casos, é o principal suspeito que nós temos até o momento. E essa prisão ela vem para auxiliar as investigações e concluímos com o prazo mais breve possível. Como que a professora foi morta? Sim, eu acho que nós devemos visualizar os fatos de acordo com aquilo que já nos foi apresentado, tá? Eu acho que a melhor forma de apresentá-lo seria a própria versão do autor, né, que ele esclareceu que no dia dos fatos ele teve uma discussão com a sua mãe em decorrência de algumas dívidas que ele teve com o banco, com financeiras, com jogos, e em decorrência dessa discussão que ele teve, o ânimo ficou bastante exaltado, em que ele teve uma atitude, deu um golpe em sua mãe e extinguiu sua vida. Tá? Posteriormente, ele levou o seu corpo para um local mais ermo, na cidade de Vespasiano, e retornou para sua casa. Por que ele matou a mãe? A morte até agora não foi esclarecida, né? Porque nós precisamos de o laudo técnico da medicina legal para esclarecer a causa mortes, mas a informação que ele mesmo trouxe é que ele esganou a mãe. Tá? Ele agiu com mais pessoas? Não. Ele agiu sozinho, não tem nenhuma participação, não tem uma prova até o momento, tá? É claro que as investigações continuam, mas então não tem nenhuma prova de que ele teria o auxílio de outra pessoa. Ele agiu até então sozinho. Doutor, isso foi dentro de casa. Como que o corpo foi levado para o local onde foi encontrado 2 dias depois? Isso, o corpo foi levado por ele mesmo, no carro da sua mãe, tendo em vista que o carro dela ficava na garagem de casa. Né? Ele utilizou o carro, deixou o corpo em local ermo e posteriormente ele retornou para a residência da sua mãe. Quando o corpo foi localizado, tinha algum indício de violência sexual? Falou-se nisso. Até agora, foi comprovado algum indício de violência sexual? Sim. Vou passar para a doutora Ana Paula, pedindo que ela esclareça os pontos desse fato, para ela falar um pouco melhor aí sobre essas questões. Doutora, tem um detalhe que chamou a atenção durante a investigação, que foi o fato de o suspeito que foi preso hoje, ele ter viajado mesmo após ter cometido o crime. Isso chamou a atenção dos investigadores, chamou a atenção da polícia durante a apuração do caso nessa última semana? Essa viagem dele, conforme tudo aquilo que foi coletado pela equipe de investigação, já estava programada há algum tempo e ela foi realizada e normalmente, entretanto, ele retornou no sábado de manhã para Belo Horizonte. Quando o corpo foi encontrado, tinha indícios de violência sexual?
comprovação sobre isso? Até o momento, os laudos periciais disponíveis não apontam nenhum tipo de violência sexual. A necrópsia ainda não está concluída e a gente precisa dela para materializar todos os fatos de violência que foram realizados, mas até o momento nenhum indício de violência sexual. Ao vivo aqui para a Band Minas, no Brasil Urgente Minas, qual foi o fator decisivo dentro das investigações que fizeram com que vocês tivessem pedido a prisão temporária do Matel? Teve algum ponto que realmente conseguiu fechar e vocês não terem dúvidas que realmente ele é o autor desse crime? Sim. Todos os elementos de investigação que colhemos aí durante essa semana de forma exaustiva e contundente no local dos fatos apontavam aí de forma cronológica diversos indícios que cercavam ali e apontavam que realmente não poderia ter havido outra pessoa ali na residência naquele momento que apontava ser o real momento dos fatos, durante a sexta-feira e antes mesmo dele ter viajado. Doutor, estou ao vivo aqui na Record, no Cidade Alerta Minas. Quando o suspeito do dia do crime, ele morava, até o crime com a mãe e nessa última semana passou a ficar na casa do pai. No momento da prisão hoje, como que os familiares reagiram quando o filho foi preso? Então, os familiares, conforme o investigado mesmo disse, não tinham ciência de nada que havia acontecido. Então, notadamente, foi uma surpresa, para os familiares que isso houvesse acontecido dessa forma e que ele fosse um suspeito, já que ninguém sabia dessa condição. Ele demonstrou arrependimento? Ele informa que está arrependido, mas não podemos afirmar algo nesse sentido, mas no depoimento ele constou que está arrependido do que fez. Doutora, a viagem já estava programada, ele viajou para poder criar um álibi. O que essa viagem tem a ver com o crime? O que temos de informação até o momento é que já estava programado, foram realizadas entrevistas com as pessoas que foram com ele para essa viagem e eles afirmam que num jogo de vôlei que eles participavam, eles já tinham planejado essa viagem há algum tempo, muito longo. Doutor, quanto de violência praticada por ele contra a mãe, não? É só esse histórico de discussões em série por conta desses problemas financeiros. Sim, não temos um histórico criminal registrado que aponte esse tipo de violência. Quanto tempo que dura a prisão temporária? 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 ou convertida em preventivo. Doutor, o que falta esclarecer ainda? Quais são os passos da polícia? Tem exame de necropsia? Explica isso pra gente. Sim, os laudos periciais todos ainda, em sua grande maioria, se encontram pendentes, precisam ser concluídos. E não só isso, ainda serão ouvidas muitas pessoas e diversas outras diligências ainda serão realizadas para a conclusão. Ele chegou a falar que ele pensou previamente no local onde ele deixou o corpo? Ele chegou a relatar isso, que ele planejou isso ou não? Não, ele fala que não foi premeditado. Qual a estratégia da polícia que levou de encontro ao corpo? Então, o local em que o corpo dela foi encontrado foi por meio de uma comunicação anônima à Polícia Militar e a Polícia Militar chegou até esse local e identificou o corpo dela. Há uma suspeita de que tenha sido ele que fez a ligação anônima? Ele fala que não. No depoimento, ele disse que não foi. Ele falou como pessoa. Doutora, como ele pensou no local? Ele fala que não pensou muito e somente aconteceu, e até porque os fatos foram muito rápidos, Foi cerca de 2h30 em que tudo teria ocorrido no máximo. doutora, como é que foi a discussão dele com a mãe antes do crime? Então, ele informa que eles estavam numa discussão normal ali, de pai e de mãe, na verdade, e filho, no quarto dele. E em algum momento essa discussão se exaltou e eles levantaram. Ele fala o valor da dívida? Não, ele não informa o valor da dívida. Alguém ouviu essa discussão? A princípio, sim, mas tudo será analisado para, no final, a tipificação do relatório. Eles levantaram e aí, continua. Eles estavam brigando, eles levantaram e aí... A discussão se acalorou e em algum momento, eles ficaram ali em pé até o momento em que, por algum motivo, ele enforcou ela. Ele chegou a pedir dinheiro para ela ou ela recriminava a atitude do filho em continuar investindo dinheiro em apostas, em pegar empréstimos bancários? Ele informa que ela ficava falando com ele, que ele estava com essas questões financeiras e esses problemas recorrentes e por quais motivos seriam. Nem sei dizer se ela sabe. Agora, tem um detalhe sobre a atuação profissional dele, qual é? Ele é funcionário contratado do governo. Doutora, existe algum histórico dele de problema psiquiátrico? Pela experiência de vocês no depoimento, ele demonstrou algum tipo de desequilíbrio ou era um raciocínio muito lógico? Não podemos entrar nesse mérito, mas a princípio ele não informa nenhum tipo de medicação.
Quais são os laudos que a polícia aguarda agora da medicina legal? Praticamente todos os laudos de investigação ainda estão pendentes. A perícia tem feito um esforço enorme para entregar o mais rápido possível e nos passar as informações necessárias, mas ainda aguardamos, né, a conclusão dos laudos de local, de necrópsia, dentre outros. Inicialmente a gente fala em sufocamento, mas tem assim algum detalhamento técnico da causa da morte? Qual seria e que será ainda submetido à análise da perícia? Sim, ele depende da conclusão do laudo de necrópsia. Enquanto ele não concluir, não podemos falar nada em detalhes da materialidade do que foi feito. E seria o que? Estrangulamento? Quais são? Ele fala somente enforcamento e aí a gente depende do laudo pericial. Em relação às imagens, né? Inicialmente falou-se que não tinha imagens, né, dela saindo de casa, mas vocês viram que tinha imagens dele, que são importantes para essa investigação. Na verdade, não são imagens especificamente dele, a gente não pode falar que tipo de imagens que são, mas são imagens significativas para o caso e que são de extrema importância para a conclusão das investigações. E agora, quais são os próximos passos? Os próximos passos é continuar, né, a investigação de forma diligente, com a realização dos laudos periciais, colheita de depoimentos que ainda não foram feitos, dentre diversas diligências investigativas realizadas pela equipe que conduzirão, né, ao relatório final e à definição de todas as circunstâncias. Até o momento não há dúvidas de que ele agiu sozinho. Até o momento não há. Doutora, vocês chegaram a ouvir algum colega de trabalho dele? Muito bem, estamos acompanhando aqui a coletiva de imprensa no DHPP em Belo Horizonte. A delegada Ana Paula Rodrigues dando detalhes da investigação, ela que faz parte do núcleo de feminicídios. Vamos ouvi-la. Ainda não. Como tem 5 dias apenas, né, que estamos aí investigando e correndo atrás de diversas diligências no local do crime. Então, muitos depoimentos foram postergados para a investigação, para o momento a posteriori e serão esclarecidos ao final. Vocês chegaram a levantar se durante o período de infância ele teve algum tipo de transtorno, se essa separação entre o pai e a mãe causou algum tipo de impacto nele? Não, ainda não. Foram realizadas algumas entrevistas, mas nada tão minucioso nesse sentido. Foram feitas apreensões na casa do suspeito? Somente do celular dele no momento, a princípio, e na outra residência em que houve busca também, alguns outros materiais relevantes para a investigação. Por que ele mudou de casa nessa última semana? Foi ficar com o pai mesmo e passar esses dias com o pai diante do que aconteceu. Aqui no DHPP está sendo ouvido, já vai ser levado para o presídio? Acho que a localização dele, gente, nesse momento, até por segurança dele, será mantida em sigilo, tá? Já fez a oitiva dele e aí nós fizemos trâmites naturais. Ele ainda está no poder da justiça, isso que é importante. Inicialmente prisão por 30 dias. Inicialmente por 30 dias. E há um prazo para a conclusão do inquérito? O prazo de conclusão é o mesmo prazo da prisão, tá? 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Doutor, o que foi determinante para a prisão temporária ter acontecido? Várias notícias ao vivo. É a convicção da própria equipe, né, durante as investigações, com os indícios coletados, e que havia, sim, indício suficiente de que ele era autor. E, principalmente, se há indício de que o autor seja próximo à família e à vítima, a sua liberdade atrapalharia a continuidade das investigações. E é esse que foi o ponto importante. Mas a própria convicção da equipe, da doutora Ana Paula, de que aquilo ter sido coletado preliminarmente era o suficiente para que dávamos uma medida cautelar tão grave que é a prisão de uma pessoa. Ao vivo novamente com Luiz Casoni, ao lado do delegado para trazer mais informações. Com você, Casoni. Oi, Moreira, boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Minas. Pois é, a coletiva de imprensa aqui no DHPP terminou há pouco com detalhes da prisão do principal suspeito do crime de matar a professora Soraya. Segundo a polícia, foi o próprio filho que matou a mãe e na tarde de hoje, durante o cumprimento do mandado de prisão, confessou o crime. Eu estou aqui com a delegada Ana Paula Rodrigues e também o doutor Huertas para dar mais detalhes sobre a prisão do Mateu, que é o filho da professora Soraya. Delegada, boa noite para você. Obrigado mais uma vez pela participação ao vivo com a gente aqui na Record. Para a polícia, não há dúvidas de que o suspeito, o filho da professora, agiu sozinho. Ele informa nas declarações que ele prestou na presente data que agiu sozinho. Então, o que a gente possui até o momento são as informações dele, porque as nossas investigações ainda irão continuar até o final. Bom, a polícia desvendou que o crime aconteceu de fato na tarde de sexta-feira, só que o corpo foi encontrado 2 dias depois, no domingo, abandonado na rua. Vocês chegaram à conclusão que tudo aconteceu em um intervalo de quanto tempo?
Provavelmente, pelas investigações e aquilo que foi colhido até agora, no intervalo aproximado ali de 2h30 na sexta-feira mesmo. Agora, como que ele matou a mãe? Ele informa que foi por meio de enforcamento, entretanto os laudos periciais que apresentaram a toda a materialidade ainda se encontram pendentes de conclusão. Foi apurado se já existia um desentendimento entre ele e a mãe e qual foi a motivação do crime? Não havia nenhum registro criminal de desentendimento anterior. Entretanto, nas suas declarações, ele informa que haviam ali apenas umas discussões verbais em decorrência justamente dessas questões financeiras. E essas questões financeiras são relacionadas a quê? Ele informa que seriam aí dívidas que ele contraiu por meio de empréstimos com bancos e jogos de apostas online. Ele fazia, então, apostas na internet, nessas casas? Ele informa que seriam apostas online ali em jogos de apostas. E por que a discussão com a mãe se tornou acalorada? Ele chegou em algum momento ali da discussão com a mãe dele, com a professora Soraya, exigia ali algum dinheiro para pagar as dívidas ou ela recriminava esse comportamento dele? Sim, ele informa que ela achava ruim, né, essa questão financeira dele, que estaria sempre descontrolada de alguma forma, mas ele não teria dito que exigiu algum tipo de dinheiro, nada disso. Em qual momento, doutor, a polícia chegou a desconfiar do filho? Acho que desde o início, né, foram desencadeadas no próprio local de crime algumas informações iniciais e as informações já criou uma linha investigativa que ele poderia ser o autor, né? No dia seguinte ao crime, ele viajou com amigos para a Serra do Cipó, inclusive isso foi noticiado nas nossas reportagens ao longo da última semana. Essa viagem já estaria programada ou ela foi realizada com o intuito aí de atrapalhar as investigações? Na verdade, a viagem dele foi no mesmo dia, né? Na própria sexta-feira ele foi para a Serra do Cipó, mas já era uma viagem que estava previamente marcada com seus amigos. Não tem nenhum tipo de informação em que a viagem teria sido programada posteriormente, visando atrapalhar as investigações. Hoje a situação dele qual é? Um mandado de prisão preventiva, prisão temporária? Foi cumprido hoje um mandado de prisão temporária, né, que visa a prisão do investigado, do suspeito com fortes indícios de autoria, que visa mantê-lo em cárcere para facilitar as investigações, visto que ele tinha um potencial enorme de atrapalhar a coleta de indícios. E agora o Departamento de Homicídios espera quais laudos, quais documentos para avançar e descobrir mais detalhes sobre o caso? As superintendências de Polícia Técnica Científica vêm fazendo um belíssimo trabalho, desempenhando equipes destacadas especificamente para este caso, e eles têm muitos laudos ainda a serem feitos, né? Os mais comuns, que tem todos os crimes de homicídio, como o laudo de necrópsia, o laudo de local, mas outros laudos que já foram solicitados pela doutora Ana Paula, que serão concluídos dentro do prazo do inquérito policial. Foi uma morte provocada por um sufocamento. Ele enforcou a mãe dele com as próprias mãos. Isso, foi a versão apresentada por ele, né, que no momento que teve a discussão ele teria enforcado, só que isso vai ser confirmado ao ser concluído o laudo de necrópsia. E o que a análise técnica, a perícia pode concluir sobre a causa-morte? Se for confirmada a versão apresentada por ele, né, provavelmente terão lesões aí no pescoço em decorrência do enforcamento, tá? Mas aí pode ter também outras lesões que, se tiver, né, só saberemos na conclusão do laudo, pode dar uma outra causa-morte. Existe um prazo para a conclusão do inquérito? Sim, o prazo é o mesmo prazo da prisão, nós temos aí 30 dias para concluir. Caso o caso tenha grande complexidade, a doutora Ana Paula pode solicitar uma prorrogação desse prazo judicialmente. Se o juiz concordar, teremos mais 30 dias. O que foi apurado sobre o histórico do suspeito, do filho da professora? Ele morava com a mãe, ele dependia dela financeiramente. Qual era a atividade que ele vinha exercendo? Nós não temos ainda todas as informações específicas sobre alguma dependência financeira da mãe. Sabemos sim que ele era empregado, ele tinha um emprego por contratação ampliada do Estado, mas ele tinha o seu trabalho, a mãe também tinha seu trabalho na escola particular, então teoricamente os dois teriam seus salários. E nesses últimos dias ele vinha cumprindo uma licença. Em decorrência do falecimento da mãe, ele estaria de licença essa semana. Aí ele morava até a data dos fatos com a mãe, só que depois, nesses últimos dias, passou a ficar na casa do pai. Sim, ele morava com a sua mãe e após aí o óbito, ele ficou na casa junto com seu pai.
Muito bem, conversei aqui, Elbert, com o delegado Álvaro Huertas e também com a Ana Paula Rodrigues, os delegados aqui do DHPP em Belo Horizonte, que estão à frente do caso, à frente das investigações. E segundo a polícia, foi o próprio filho, o Mateu, que a gente inclusive registrou ele durante o velório, o sepultamento da professora, que é apontado pelas investigações como o suspeito do assassinato da professora. Obrigado, Casônio.